Olá, vamos começar aqui uma série de vídeos e vamos falar da pessoa mais especial que já houve, que já existiu, que é a pessoa do Senhor Jesus. Para alguns, amado, para outros, odiado. O fato é que ninguém pode ignorar que essa pessoa existiu e que mudou a história da humanidade e ainda hoje é motivo de muita controvérsia. Mas estamos aqui para falar dele, dessa pessoa maravilhosa. Eu sou Edson Cardoso, presbítero da Igreja de Fortaleza, mas eu quero, antes de tudo, olhar para você e dizer o seguinte: afinal de contas, para você, quem é Jesus? Então vamos bater um pouquinho um papo, tá certo? Eu quero primeiramente agradecer a você que está sintonizado aqui com o nosso canal da Igreja em Fortaleza, no YouTube. Faz o seguinte, também não esqueça de dar o seu like, tá? É muito importante o seu like para nós, tá bom? Então essa pessoa, primeiro, foi uma pessoa que foi profetizada muito tempo antes no livro de Isaías, né? Os historiadores dizem que cerca de 700 e poucos anos depois houve o cumprimento, né, dessa profecia, né? Isaías falou que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele seria chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E então isso se cumpriu ali na Judéia, tá certo? A profecia se cumpriu, todos já conhecem, já ouviram a história, né? Um homem especial tinha que ser gerado de maneira especial e nascer de maneira especial. Então o Senhor Jesus, ele até o seu nascimento foi espetacular, né? O anjo Gabriel apareceu para Maria e falou para ela que ela era bem-aventurada, né? E que ela daria à luz a um filho. E então Maria questionou, mas como, né? Como eu vou ter um filho se eu não tenho nenhum tipo de relação com homem nenhum, né? Mas aí o anjo falou para ela que o poder do Espírito Santo iria, então, envolvê-la e dela nasceria então esse ente santo tão querido. O seu nascimento foi especial, tá certo? Todos contando um pouquinho a história aqui dessa pessoa especial. Quando estava próximo ali de Jesus nascer, houve um recenseamento e José com Maria então teve que fazer o recenseamento na cidade de Belém, que onde havia a profecia antes de Miqueias dizendo que Jesus nasceria em Belém. Então tudo se cumpre. O que eu estou falando aqui é só uma maneira da gente testificar, tá certo? Carimbar e atestar a palavra de Deus como sendo verdadeira. Então nesse período ele foi lá para Belém. Não havia lugar na hospedagem, então Jesus nasceu numa manjedoura, né? Jesus nasceu no lugar, o rei do reino dos céus, ele nasceu num lugar totalmente impróprio, né? Totalmente um lugar inusitado, podemos dizer assim, porque ele nasceu num coxo. Então a gente sabe que um coxo é um lugar que se coloca alimentos. O que acontece? Nós vamos ver em outros vídeos, o Senhor Jesus se apresentou como o pão da vida, certo? Então nós vamos ver mais à frente em outros vídeos, nós vamos ver esse tema que Jesus fala que é o pão da vida. O fato é que Jesus nasceu, depois ele por causa da perseguição do rei Herodes, ele fugiu para o Egito, depois ele voltou do Egito, tá certo? Nós não sabemos muito da história desse homem maravilhoso, mas há um detalhe da vida dele, quando ele tinha 12 anos, tá certo? Quando anualmente os seus pais iam a Jerusalém, e quando ele tinha 12 anos, naquele momento em que os pais voltavam ali para a sua cidade natal, 3 dias depois eles deram conta que Jesus não estava entre os que a comitiva, podemos dizer assim. E eles voltaram preocupados e encontraram Jesus no templo discutindo com os doutores da lei. Não discutindo, claro, estava ali questionando algumas coisas dos doutores da lei. Depois disso, essa pessoa maravilhosa, eu estou relatando principalmente no relato de Lucas, essa pessoa maravilhosa surgiu então no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, fala que Jesus, quando completou os 30 anos, então ele começou o seu ministério, tá certo? Então eu queria só ler esse versículo para confirmar aqui com vocês, está em Lucas capítulo 3, versículo 23, que diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, tá certo? Jesus cumpriu toda a ordem sacerdotal. Se vocês olharem lá o livro de Levítico, tá certo? Aos 30 anos era que se começava o serviço, de fato, na tenda do tabernáculo, né? Alguns começavam com 25 como uma espécie de treinamento, mas só eram efetivados a partir dos 30 anos. Então Jesus cumpriu toda a lei. Ele é um homem perfeito, maravilhoso. Eu só falar dele assim, eu fico
tão empolgado, né? Tão empolgado aqui, porque ele realmente é maravilhoso. Então, quando ele começou seu ministério, ele começou de uma maneira muito especial. Olha só, a Bíblia relata que o Senhor Jesus, o livro de Isaías, ele era uma pessoa que ele não tinha uma boa aparência. A Bíblia até relata ele como raiz de uma terra seca. Ou seja, ele não era um homem assim bonito, chamativo, que chamava atenção. Mas esse homem, quando começou seu ministério, tinha algo especial nele. Por quê? Porque ele passou ali onde estava, no chamamento dos seus primeiros discípulos, ele passou ali no Mar da Galileia, estavam alguns pescando, dentre eles estava Pedro, André, estava o Tiago e o João, e ele simplesmente olhou para eles e disse: segue-me. Ou seja, o que tinha nesse homem tão especial que eles largaram tudo, né? A Bíblia relata que eles largaram tudo e eles seguiram então o Senhor Jesus. Então nós sabemos, por cerca de aproximadamente 33 anos e meio, esses discípulos resolveram seguir Jesus. Daí por diante, Jesus começou os seus ensinamentos. O livro de Mateus relata: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ali então começou uma leva de seguidores ali, seguindo Jesus. Por quê? Porque Jesus, por onde ele passava, ele curava as pessoas, ele curava os enfermos, e aí, irmãos, curava o cego, os aleijados, o coxo. Isso é uma prefiguração de que os que são chamados para o reino, muitas vezes, são como esses cegos, são como esses coxos. Talvez nós sejamos um cego ou um coxo, não sei. Mas o fato é que Jesus nos curou e nos chamou, e hoje nós precisamos seguir esse homem, porque Jesus mesmo disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então isso é uma pequena introdução dessa pessoa maravilhosa que foi o Senhor Jesus. Realmente, nós poderíamos passar várias noites ou dias, nós ainda não esgotaríamos o falar de tudo o que essa pessoa maravilhosa fez. Esse Senhor Jesus, ele, então, a partir daí, ele começou a falar umas coisas que nenhum ser humano na terra falou, nenhum. Por exemplo, eu sou o pão da vida. Quem jamais falou isso? Ou eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem? Nenhum homem que existiu na terra fez tais afirmações. Mas essa pessoa, ele podia fazer essas afirmações. Porque na verdade ele era. Então quando você vê o relato no livro de Mateus, eu queria até ler, porque eu sempre fico maravilhado desse relato no livro de Mateus, que diz assim, Mateus capítulo 4, o versículo 13, diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse homem, quando ele chegou, ele trouxe luz. O Evangelho de João relata o seguinte, o Evangelho de João diz o seguinte, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E diz assim o seguinte, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então chegou um homem para andar nessa terra que trouxe luz. E o que é mais interessante, quando ele chamou os seus discípulos, em especial chamou 12 para estar com eles, no primeiro ensino, podemos dizer, alguns chamam de Sermão do Monte, mas naquele primeiro momento, o Senhor Jesus, ele falou algo ali. Irmãos, a gente precisa ver e ficar impactado com o que ele falou. Após o Senhor Jesus falar ali o Sermão do Monte das bem-aventuranças, ele falou uma coisa para os discípulos: vós sois o sal da terra. Ele fez uma afirmação: vocês são
o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. E também fez outra afirmação. Vós sois a luz do mundo. Olha que afirmação. Que responsabilidade. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, aqueles que seguem, os seguidores de Jesus, aqueles que recebem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Jesus está fazendo essa afirmação. Vós sois a luz do mundo. Aonde esses filhos de Deus chegam, eles podem trazer luz em todas as situações. Ao crer em Jesus, essas pessoas não receberam somente o próprio Espírito, mas eles receberam a própria pessoa do Senhor Jesus. Então isso é uma responsabilidade muito grande para nós que vivemos nessa caminhada cristã, que cremos em Jesus. A propósito, você já creu em Jesus? Crer é receber. Você pode ter ouvido muitos ensinamentos de Jesus, ter ouvido falar muito de Jesus, mas a pergunta que fica no ar: você já recebeu Jesus? Você já creu em Jesus? Crer é receber. No Evangelho de João, no capítulo 1, após João falar da encarnação dessa pessoa maravilhosa, João faz uma afirmação. No versículo 11 do capítulo 1, João diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que pena, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todo quanto o receberam. Crer é receber. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, crer em Jesus é receber Jesus. Esse homem, ele fez uma declaração que nós vamos ver mais adiante. Eu sou o pão da vida. Quando quem vê essa declaração pensa assim: o pão da vida é para comer. Muito bom o pão da vida. Mas, antes de chegar a essa condição de pão, há todo um processo. E nós vamos ver lá para frente. Nós vamos ver em outros vídeos, a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre o processo que Jesus passou primeiramente para poder chegar nessa condição de afirmar: eu sou o pão da vida. Tá certo? Para que nós hoje possamos o quê? Recebê-lo, nosso Senhor passou por esse processo. E ele agora se tornou especial, algo especial. Jesus hoje não está mais na sua esfera, na sua carne física. Não é mais assim. Jesus hoje se tornou tão acessível. Ele, ao ressuscitar, ele se tornou algo muito precioso, que a Bíblia fala, ele se tornou o Espírito que dá vida. Então Jesus quer dar vida. Ele quer que, ao crer, quando nós cremos em Jesus, na verdade nós recebemos uma vida, a vida eterna, a vida incriada. É para isso que o Senhor Jesus veio, porque quando o pecado entrou no mundo, o próprio Deus disse que o salário do pecado é a morte. Então, infelizmente, o homem, ao ser contaminado pelo pecado, também foi contaminado pela morte. E a única saída é realmente crer na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Por quê? Porque ao crer no Senhor Jesus, nós recebemos Ele como Espírito, como vida. E a Bíblia afirma claramente no Evangelho de João que nós passamos da morte para a vida. E aí nós passamos a viver uma vida comunitária, uma vida de irmandade. Nós somos inseridos numa esfera que todos hoje conhecem como a igreja, mas muitos conhecem a igreja como sendo algo físico. Não, não é nada disso. Nós somos introduzidos num corpo místico, num corpo espiritual do Senhor Jesus. E nós passamos a nos relacionar com os outros filhos de Deus, de maneira que isso traga edificação para nós. Porque no final tem uma promessa. No final tem uma promessa. Então eu queria dizer que aqueles discípulos que seguiram Jesus por cerca de 3 anos e meio, chegou um momento em que o apóstolo Pedro, eu vou relatar aqui para vocês, já seguia por 3 anos e meio o Senhor Jesus. E aí, então, ele estava com muita vontade de fazer uma pergunta, e ele fez essa pergunta para o Senhor no episódio em que o Senhor Jesus falou do perigo das riquezas,
Jesus afirmou: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E eles ficaram admirados. Então Pedro, ouvindo isto, Mateus 19, 25, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro, olha só, Pedro estava esperando essa oportunidade. Eis que nós tudo te deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Quero falar para você, o que mais nós encontramos diariamente são pessoas que começaram uma carreira cristã, começaram uma vida cristã e eles abandonaram essa vida cristã. Talvez você andou, chegou um momento em que você pensa assim: puxa, que adianta? O que adianta esses anos todos ali servindo o Senhor? Parece que não houve mudança, não houve nada. Parece que as coisas não melhoraram, só pioraram. Talvez muitos tenham esse tipo de sentimento, mas eu quero dizer uma coisa para você: seguir Jesus é a coisa mais maravilhosa que existe. Olha só o que Jesus respondeu. Jesus, fitando neles o olhar, ou seja, os discípulos ali estavam nessa curiosidade de perguntar: o que nós vamos ganhar mesmo com isso, hein? Afinal de contas, deixei meu barco, deixei minhas redes, deixei meu trabalho, estou seguindo esse homem, meu Deus do céu, caminhando a pé, situações difíceis, em algumas cidades até sendo rejeitado. O que eu vou ganhar com isso? E Jesus, fitando neles os olhos, disse assim para eles: em verdade, versículo 28, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É como se o Senhor dissesse: tá bom, Pedro? Tá bom isso para você? Ou você quer mais? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, o Evangelho de Marcos diz, e por causa do Evangelho, ele acrescenta aqui no Evangelho de Marcos, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que o Senhor quer dar para nós, além dessas coisas que nós já ganhamos hoje, quando nós seguimos o Senhor, nós ganhamos vários irmãos, várias irmãs, mães, pais, irmãos, isso é uma infinidade, que já hoje nós podemos desfrutar disso. E no porvir a vida eterna. O Paulo falou para... Isso me reporta quando o Paulo estava falando para Timóteo, né? Paulo falou para Timóteo: Timóteo, toma posse da vida eterna. A vida eterna é para ser desfrutada hoje. Mas naquele dia, no dia que o Senhor Jesus voltar, nós vamos desfrutar em plenitude dessa vida eterna. Amém? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos falar mais alguns aspectos dessa pessoa maravilhosa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o teu like aí. Olha, isso ajuda para que essas palavras cheguem a mais pessoas, tá certo? Nós agradecemos. Se você não é inscrito ainda no canal, nesse canal do YouTube da Igreja de Fortaleza, faz o seguinte, se inscreva aí e não esqueça de dar o seu like. Jesus é o Senhor, que Deus te abençoe.